aquele capoeira, perdeu uma perna, perdeu um braço. Como é que ia ser o meu comportamento? Será que você ia desistir porque ele é o cara lá? Então, assim, isso tudo na gente foi testado. Meu amigo Siqueira, a gente existe de um cara ser um super-herói pra não ter. Fala, veterano! Mais uma vez aqui no nosso canal, está aqui no Jão da Honra, com a sua presença, o sargento da época de 1982, Sargento Mazzoni. Na época, uma grande satisfação receber o senhor aqui, sargento, e ouvir um pouco das histórias que o senhor tem ao longo do período que o senhor passou no 59 como sargento temporário, e que na época em que, digamos assim, o exército que apertava muito, e a gente sabia disso, né? Hoje está mais maleável. Não que não esteja deixando de cumprir o que tem que ser feito. Mas na época do senhor foi uma época meio apertado mesmo, né? Sinta-se à vontade, sargento. Nós damos as nossas boas-vindas e quero que o senhor se apresente aí para o pessoal, né? Que não lhe conhece. Muitos mesmo dessa época agora não vão lhe conhecer, claro, né? Mas a partir de agora, o senhor sinta-se à vontade para se apresentar aqui em nosso canal. Olá, Arlan, sargento Arlan, colega lá do 59, do Exército Brasileiro, Leônio, que está aqui na retaguarda, né, Exatamente. Dos trabalhos. Um abraço a todos os companheiros, amigos que passaram por lá pelo 59 na nossa época, de 82 a 1991. E é um prazer estar aqui no programa, né, de podcast, podemos dizer assim, do podcast Fala Veterano. Fala Veterano. E nós somos veteranos daquela época que marcou a história de vida de todos nós, sem nenhuma dúvida. Eu entrei em 82, fiquei até 91 e lá passei por diversas situações, como soldado, como cabo, como sargento do Pelopes. Depois passei 2 anos como comandante de pelotão, 87 e 88, foram muitas histórias. Muitas histórias, né? E é uma satisfação, prazer estar aqui. A gente já vinha conversando há alguns dias, né, para nossa presença, Arlan. E eu já vinha acompanhando o programa, algumas entrevistas eu assisti. Uma delas eu cito que foi para mim um motivo de grande satisfação, foi quando eu assisti a do Adelino, Capitão Adelino, que foi sargento na época comigo, ele da escola e o temporário. Trabalhamos juntos. Então foi um grande prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Aqui ao meu lado o meu amigo Leônio, que é o camarada aqui da edição, né, que faz todo o nosso trabalho aqui para poder postar posteriormente essa entrevista, né? Aproveitando a você aí, meus amigos, entra lá no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like lá, deixa o comentário, compartilha bastante com as suas turmas, para que as pessoas possam ver, ouvir e assistir as histórias contadas aqui, né, no nosso podcast, né? Aproveitando também para mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores aí, nosso amigo Eduardo Canuto, que na época, em 1981, foi o soldado Acioli, né? Forte abraço para o nosso amigo Eduardo Canuto, do Esporte Campeão, entendeu? Então, um abraço também para o nosso amigo Capitão Adelino, mais uma vez, que é um dos nossos patrocinadores também, Capitão Adelino, e também o nosso amigo Sargento Gilberto, que é Sargento Gilberto, da academia, tem um nome meio estranho aqui, mas eu vou tentar falar, viu? The Black Belt, a academia de Taekwondo aí, no qual ele é um presidente, né? O Sargento Gilberto. E um abraço a todos os nossos patrocinadores aí que nos ajudam. E você que quer ser patrocinador do nosso canal, fala conosco aqui, entre em contato. E você também, veterano, que quer participar conosco, entre em contato também, para a gente ouvir as suas histórias. Então vamos lá agora iniciar, né? Dar o pontapé inicial aqui nessa conversa com o nosso amigo Sargento Mazzoni. Da época, agora há pouco, 1982. Então a sua incorporação, sargento, foi na época, foi em 82, a gente colocou aqui tipo um roteirozinho para saber mais ou menos. Eu queria que se o senhor quiser acompanhar, como tem aí, certo, o senhor vá falando a sua história. A gente está aqui para escutar. Ok, você quero só aproveitar que você falou aí no Gilberto. O Gilberto da minha época era cabo e velho. Já praticava o judô, já era professor taekwondo lá no 59, me lembro muito ele praticando lá com o pessoal do Exército. E também um abraço para o Eduardo Canuto. Eduardo Canuto não foi no Civil Exército comigo, ele é de 81. Eu sou de 82, mas fizemos uma amizade depois. Ele não me conheceu como Mazzoni, ele me conhece como Áureo. Porque ele era vereador aqui em Maceió e eu fui vereador em Champreta. E a gente tem uma boa amizade. Um abraço para você, Eduardo.
Canuto. Soldado Acioli na época. Soldado Acioli da época. Ele esteve aqui e contou a história dele também. Eu aqui, assisti, foi outro que eu tive o prazer também de assistir. Aqui foi a entrevista também com o Eduardo Canuto. Só voltando aí, o Gilberto, ele só é o 8º dan só lá no Taekwondo. Será que o cara é bom? É o mestre, né? É mestre. É o mestre, né? Pois é, sargento. Então o senhor incorporou em 82. 82, fez o CFC na mesma época ali? O curso de cabo, né? Eu fui em 82, foi um ano obrigatório, né? Que a gente entra para civil exército. Mas como foi a sua ida para o exército? Assim, era uma pretensão da família? Porque às vezes a família queria servir. Eu queria servir o exército. E tem um detalhe, deixa eu relatar para vocês. Na verdade, eu era para ter servido em 81. Já entrou como refratário, né? Não foi. O termo não era refratário por causa do seguinte. Eu me alistei em 80. Que era o ano de se alistar, quando eu completei 18 anos, para servir em 81. Só que na época eu fazia o 2º ano científico. Então havia uma possibilidade legal, eu não sei se continua assim, de você, na hora do alistamento, você fazer um requerimento pedindo adiamento de incorporação. Ou seja, não servir naquele ano, servir no seguinte. Por quê? Porque em 80 eu fazia o 2º ano, faria o 3º ano em 81. Isso. E eu estudava de manhã. Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Então eu fiz um requerimento, me alistei no tempo correto, no tempo certo. Fiz um requerimento para o Exército, solicitando que, em vez de me apresentar em 81, me apresentasse em 82 para servir. E o Exército aceitou. Isso não foi só comigo, outras pessoas naturalmente devem ter feito isso também. E aí eu fui para servir em 82, foi uma coisa muito boa na minha vida, porque em 81 eu não queria interromper meus estudos na época, e eu estudava de manhã. Só um detalhe que aconteceu, por isso que eu servi em 82, que eu entrei no ano, ainda fiz o NPOR, que eu já tinha terminado o 3º ano, fiz a prova do NPOR, mas não passei, e aí fui para a tropa, 2ª Companhia de Fuzileiro, Capitão Neves Franco, que saiu coronel e infelizmente faleceu o ano passado. Nós fizemos um encontro o ano retrasado da turma, 2 anos ou 3 anos atrás, e ele deu o prazer, eu fui quem fiz o contato com ele em Recife. Ele veio para o encontro de todos os da companhia de 82 e teve com a gente. Quando foi o ano passado, tivemos a notícia que ele faleceu. Capitão Neves Franco, que era alagoano, ele era da AMAN, mas alagoano, uma pessoa excelente. Então ali eu fiz o curso de cabo. O curso de cabo era ali após o período básico. Exato. Então eu fiz o curso de cabo. Eram 60 membros que entraram no curso de cabo. Deve ter terminado aí mais ou menos uns 35, 40, porque uns desistem, outros perdem na tal. Deve ter se formado aí uns 40, e eu fui, Arlan, eu fui o 14º. Dos 40 que ficaram, eu fui o 14º. E aí, quando terminou o curso, ali no mês de junho, imediatamente eram promovidos os primeiros colocados. E foram 12 vagas. 12 cabos, que é promovido, cabo é V, né? Cabo é V, cabo é V. Aí foram promovidos 12, eu fiquei o 2º na sequência. E aí passei o resto do ano, de 82, com o curso de cabo, aguardando promoção. Chegou o final do ano, de 82, eu tinha comportamento para sair na primeira turma, mas pedi para sair na segunda, porque eu estava em dúvida se engajava ou não. Sim, sim. Quando foi em janeiro de 83, a segunda turma saindo, eu pedi para sair na terceira, porque eu ainda estava em dúvida. Foi quando eu fui a meu pai, a minha mãe, e disse a eles que estava com vontade de engajar. E ali faltando uma semana para a terceira turma ir embora, que já era mês de março de 83. A terceira baixa. Aí fui ao tenente Varela, que era quem estava comandando a companhia naquele momento, e ele disse: Mazone, você tem comportamento, tranquilo, você vai engajar. Aí eu engajei como soldado antigo, já em 83, e fui promovido a cabo em 83, no mês de junho. Porque antigamente as promoções eram junho e dezembro, né? Dezembro. Aí em junho, me lembro até o dia 11 de junho de 83, eu fui promovido a cabo e passei um mês só como cabo. Tirei acho que uma guarda do quartel, uma guarda do paiol, tal. Deu a contribuição lá como e cabo. Aí já foi para o... já foi o curso de sargento temporário, que foi em julho, CFST. Um mês depois, um mês e pouco. Depois nós fomos fazer o curso de sargento temporário em Garanhuns.
que a minha turma foi daqui de Alagoas, de Maceió, de 59, eu, o J. Santos e o Lucena, que depois passou a ser chamado Sargento Ricardo. Mas o nome dele como cabo era Lucena. Me diga uma coisa, como é que foi o curso de temporário em outra região? Vocês foram deslocados para outra região, né? Outra cidade. Como é que foi o curso lá? Ah, exatamente. O curso em Garanhuns era um curso muito puxado, muito duro. Sugado demais. Sugado, entendeu? Porque a gente estava no Agreste. Garanhuns questão da adaptação também, né? Adaptação. Agreste, de dia é um sol muito quente. À noite o frio é grande. A gente de manhã se acordava 4 horas da manhã para passar ferro na roupa, engomar. E quando abria a torneira, a água estava quase congelada. Tinha dia que estava pedrada para sair da torneira, certo? Saía aquelas coisas meio... Então, era muito frio e foi muita ralação, muito difícil, muito duro, mas a gente tinha um objetivo. Né? A gente tinha um objetivo, passamos lá de julho até dezembro e foram 29 alunos, para você ter noção, 29 alunos da brigada, né? 59, o 71, vários batalhões de Recife, e dos 29 alunos, 8 foram reprovados. Uns desistiram na primeira semana, na segunda ali 1 ou 2, outros pediram no percurso pediram para sair, não aguentaram, e no final se formaram 21 alunos. Inclusive hoje nós temos um grupo de WhatsApp com os alunos da época, e a gente se comunica. Fizeram um encontro agora no mês de... Dá com uns 2 meses mais ou menos, lá na minha cidade, em Champreta. Saíram de Recife, foram para lá, passaram o final de semana. Um grupo, né? Uns 8 ou 9. Foi muito bom. E a gente tem essa comunicação, mas foi um curso muito difícil, muito duro. E as instruções eram bem pesadas, bem né? pesadas. Até porque estava formando sargentos, né? E na época a gente sabia que era bem diferenciado, né? E outra coisa, todo sargento temporário, o pessoal que vai para a escola tem uma carga de informações e de conhecimento muito grande. Sem nenhuma dúvida, quem vai para a escola, né? No caso a ESA. Mas o temporário, para ele chegar a ser temporário, ele já passou pelo soldado e pelo cabo. Ninguém saiu de soldado direto para o curso de temporário. Ele teve que fazer o curso de cabo e teve que fazer o curso e foi cabo. Então ele já tem uma experiência de pelo menos 2 anos de exército. Na época, porque hoje anos. O cara sendo soldado ou cabo, tendo o curso de cabo, eu acho que ele já faz o CFST. Já vai. Hoje, então, né? Na época não, Na né? época tinha que ter o curso de cabo, tinha que ser cabo, né? Para poder ir. Então ele já ia calejado, né? Já ia com os cotovelos ralados, né? Na época. E foi um curso muito duro, quando eu falei a você, de 83, como também foi 82, 84 e os outros anos também. E aí aconteceu um episódio lá, que eu vou contar para vocês, que foi no final do curso. Eu já tinha, na época de civil, eu tinha estudado na escola técnica e tinha estudado topografia. Eu gostava muito de topografia. E no Exército tinha matéria, a disciplina, no curso de sargento, topografia, né? Na área que tinha lá um cálculo. E por conta disso, quase que eu perco o curso. Imagina, na prova final, na última semana, caramba, prova final, e tinha um cálculo a trajetória do projétil da metralhadora Mag. Quando ela sai do cano até onde ela... Até o objetivo. É o cálculo que a gente fazia, e eu era bom nesse cálculo, enfim, nas aulas, nas instruções, eu era quem fazia. Um dia o sargento Vilela perguntou se a gente concordava com o que ele estava ensinando no quadro, e eu disse a ele lá que não concordava. Ele disse, pois venha fazer. Eu fui e fiz o correto. E na prova, caiu um caso desse, olha. Só que vinha no rodapé da questão, vinha dizendo, a resposta não pode ser de lápis, tinha que ser de caneta. Mas como você apagava muito, eu fiz de lápis para depois cobrir. Sim, de caneta, e não deu tempo. Não deu tempo de cobrir. Aí eu entreguei assim mesmo. Tinha outras questões, eu entreguei de lápis. E aí dos 21 alunos que estavam no final, eram 22, que um perdeu na prova também. Ou seja, né, bisonhou, né, como a gente diz. Bisonhei. Não deu tempo, eu entreguei de lápis. E quando foi o outro dia, eles corrigiram e me chamaram.
Aí chamaram o Atanásio para dizer que ele tinha perdido o curso lá por uma prova, na prova dele. Quando me chamaram aí, disse, rapaz, tu vai perder. Foi que houve. Aí chegou lá, o capitão Morgan Duel Cabral de Brito, comandante do curso de sargento nosso. Quando eu entrei na sala, eles oficiais e os sargentos do curso, ele olhou para mim e disse, 16, que era o meu número, você é doido? Aí eu, não senhor. Você tá de sacanagem. Ele disse, você não viu escrito que ele não podia fazer de lápis? A questão, eu digo, vi senhor, e por que você fez? Eu disse, porque não deu tempo, capitão. Eu fui fazer outras questões, quando eu fui entregar não deu mais tempo de cobrir. Ele disse, olha, você não vai perder o curso, porque você foi um dos únicos alunos que acertou a questão toda, 100%. Valia 4 pontos a questão. Tinha gente que acertava metade, ganhava 2, 1,5, 3. Eu acertei ela toda, 100%. E seu conceito aqui, quando eu botei em votação, todos concordaram que você deve ser perdoado por isso. Aí eu saí da sala, ele deu tal, e eu passei. Mas imagina que era o que eu mais pensava. Vou voltar para minha casa, dizer a meu pai em Champreta e a minha mãe que eu perdi o curso de sargento do Exército. Pior que depois, já no final, né? Você ter passado toda a situação e ter acertado a questão. É como aquela história, você jogar na Mega, assinar lá no cartão e não jogar na lotérica. Quando você olhar, tá o resultado, assim, meu Deus do céu, eu devia ter jogado. Enfim, foi um episódio que aconteceu, mas graças a Deus deu tudo certo e voltamos. Formou o sargento lá, todos, né? E o senhor retornando para o 59? Voltei para o 59, voltei para a segunda companhia, da companhia que eu fazia parte, né? Eu já tinha 82 e 83, e aí fui sargento do Pelópis, em 84 e 85. Tinha o Pelópis da primeira e tinha o Pelópis da segunda. Na segunda companhia, os sargentos comigo do Pelópis eram Humberto, que hoje é policial, nosso amigo eterno lá de Anadia. Um abraço para você, Humberto. O Amaro, um abraço para você, Amaro. Trabalhamos juntos muito tempo. E na primeira companhia, o sargento era o Adelino, que hoje é capitão. Já mandei um abraço. O sargento J. Santos, que hoje está em Natal, no Rio Grande do Norte, tem uma empresa lá. E o Márcio. É da época do Aragão também? O Aragão, só que o Aragão era da companhia de apoio. Ah, sim. Entendeu? E o Márcio, que hoje é policial civil, já está na reserva, aposentado da Polícia Civil. Grande abraço, Márcio, para você também. Então o senhor ficou 84 e 85 no Pelópis da segunda companhia, né? Naquela época, o Pelópis era formado por recrutas. Hoje em dia é por pessoal antigo. Teve uma época, às vezes mudava. NB, mas na época foi decidido lá pelo comando que o Pelópis seria formado por recrutas. Depois do período básico, ali abril mais ou menos, então aqueles voluntários ou aqueles que a gente viu que se destacaram durante o acampamento, a gente podia convidar ou puxar para o Pelópis. Então fizemos isso na segunda companhia, um ou outro só, que a gente precisou mudar, mas conseguimos formar um Pelópis muito bom. Na época, 84, também 84... Missões diversas, né? 84, o comandante do Pelópis da minha companhia era o Tenente Gama, que foi meu comandante de pelotão como soldado, comandante de pelotão, eu cabo, e depois, quando eu voltei da escola, do curso de temporário, ele foi meu comandante de pelotão, Tenente Gama, que hoje foi presidente do clube de judô, da Associação do Judô de Alagoas. Um grande abraço para o Tenente Gama, se estiver nos ouvindo. E na primeira companhia, o comandante era 84, não estou lembrado quem era agora, o tenente da primeira companhia. Era Tenente Ramos, que hoje é advogado. Um abraço também para o Ramos. E aí, isso é 84. Em 85 mudaram os comandos, os sargentos ficaram os mesmos. Nessa época do Pelópis, que o senhor participou esses 2 anos aí, né? Tinha muitas missões assim externas, muitos exercícios, com certeza tinha vários. Exercício, no batalhão a gente fazia os exercícios separados, tinha a gente fazia parte da companhia, né? Toda atividade que era em termos de companhia, o Pelópis estava no meio, era normal. Seguindo o QTS normal. Agora, quando era instrução por pelotão específica, aí o pelotão tinha o seu QTS próprio, né? Tanto da primeira como da segunda. A gente fazia
marcha, acampamento, instrução do próprio batalhão, separados enfim, tinha toda uma atividade. O pessoal do Pelópis na época, eles se entregavam mesmo, os soldados assim, para querer aprender, para querer estar junto, para querer muito estar, bom. Porque assim, é diferenciado, o Pelópis, lógico, é diferenciado. Era, na época... preparado para situações diferentes. Né? Hoje o uniforme do Exército é todo mundo camuflado, né? Exato. Mas na época era verde oliva e Só era camuflado o Pelópis. É. Então a gente tinha a roupa de ralo, né? Chamava de ralo, para ralar na... E tinha aquele dia que era o uniforme para uma apresentação e tal. Foi do Pelópis naquela época. Então os soldados se dedicavam, porque eles eram recrutas, mas estavam no Pelópis. Então a gente tinha umas instruções separadas, exigia mesmo, cobrava. E para quê? Para você ter um pelotão, como o nome diz, especial. Até porque tinha outro Pelópis da primeira, então tinha tipo uma disputa ali, né? Havia uma rivalidade, quem era o melhor, era uma né? rivalidade sadia. Isso, certo? exatamente. Não tinha aquela rivalidade, mas isso os dois tenentes se davam muito bem. Os sargentos, entre nós nos dávamos muito bem. E os soldados também, mas havia uma disputa, sem nenhuma dúvida. E quem era melhor, quem era que fazia melhor, tal, no cabo de guerra, no futebol, e na brincadeira, na ordem unida, enfim, no acampamento. Isso fez parte, que é a que a gente chama da disputa salutar, né? A disputa visando o patriotismo, né? Visando a união, a irmandade entre os colegas da caserna. Na época do senhor, o que é que o senhor acha assim, para o tratamento que era dado assim aos militares, né? Porque era muito puxado, a gente vê que a gente sofreu um bocado. Eu entrei em 88, bem depois, lógico que o senhor, mas a gente sabia que o bicho pegava mesmo, né? A formação, né, que a gente tinha era uma formação muito puxada mesmo. Eu vou dizer uma realidade, não, na minha época, naquela época de 82 até o ano que eu saí, a gente era respeitado, os temporários, porque eles eram muito puxados na sua formação e a gente tinha um trabalho, um reconhecimento, certo? Em relação aos que vinham da escola, não tinha nenhum problema, a gente trabalhava junto, era esforçado, todas as instruções e o respeito que tinha pelos oficiais e pelos superiores com a gente era o mesmo. Por quê? Porque a gente vinha com experiência de soldado, exatamente, de cabo, tinha muita bagagem, né? Tinha uma bagagem. E o cara da ESA vinha com informações muito boas, e a gente aprendia com eles aprendiam com a gente aquela experiência que a gente tinha, e a gente pegava deles aquelas informações que a escola, né, a ESA tinha. Mas era um tratamento muito bom, salutar, nós nos dávamos muito bem naquela época, porque inclusive em 85, 86 chegaram muitos sargentos da escola, de Minas Gerais, do Pará, do Ceará, para servir aqui do 59. Então foi uma época que tinha muitos sargentos chegando, e a turma mais antiga ia recebendo e se dava muito bem. E o senhor, saindo da segunda companhia, foi transferido para a primeira, né? Aí Arlan já foi no ano de 86, eu repito, 82, 83, 84 e 85 foram os anos que eu fiquei na segunda companhia. E o início de 86. Aí no início de 86 houve aquele episódio do falecimento do coronel Glênio. E o senhor estava presente no quartel nesse comandante do batalhão. Qual a informação que o senhor tem? Se o espírito não me engana, foi dia 21 ou 23 de março. Que aconteceu. De 86, eu estava no batalhão. E depois do falecimento da morte do coronel, aí houve um remanejamento de oficiais e sargentos, de uma companhia para outra, houve uma parte administrativa. E eu fui para a primeira companhia. Foi quando eu fui para a primeira, e aí fiquei mais 4 anos. Mas voltando ao episódio do coronel, eu estava lá no batalhão. Só interromper um pouquinho, né? Nessa época que eu falei para o senhor nos bastidores, eu tenho um amigo meu, grande amigo meu, Jordi, forte abraço, Jordi, que é era filho do rapaz da Barbeiro, né? Como é o nome dele? Era João. Né? Um forte abraço, Jordi. Um abraço para Jordi, para você, em nome do seu pai, que eu conheci muito, cortou muito meu cabelo, como recruta, e o soldado, e o cabo, e o sargento. Ele ainda cortou muito, tinha uma boa amizade com ele. E esse episódio foi um episódio que marcou muito, né, o Exército Brasileiro.
Porque não acontece isso de uma hora para outra em todo canto. Então, eu estava no batalhão no dia. Isso foi pela manhã, a metade de manhã. A metade do batalhão estava chegando no acampamento, era uma sexta-feira. Estava chegando do acampamento, a primeira companhia, a companhia de apoio. Chegando do acampamento, estava no batalhão a segunda e a CCS. E esse dia, por coincidência, era o TAF de oficiais sargentos da segunda companhia e da CCS. Então, o comandante da nossa companhia na época era o Tenente Medeiros, que depois saiu capitão. E ele chegou para mim e disse: Mazzoni, você leva o pessoal, faça a preparatória. A companhia estava de guarda, mas tinha vários soldados ainda. E eu fiz a preparatória e quem quis correr, eu botei para correr. Quem quis jogar bola, a gente foi jogar bola no campo ali do Paiol, no Carecão. E eu fui jogar com os soldados. E por volta de 8 horas, suspendemos o futebol, porque estavam no horário. Chegamos no batalhão, na companhia melhor. Liberei a companhia e dei lá a ordem para o comando, para que 8h30 estivesse em forma, com uniforme, acho que na época era 6º A. E aí entrei no alojamento dos sargentos, foi quando eu vi o primeiro tiro, o primeiro disparo. Eu estava no alojamento do sargento, ainda com o uniforme de educação física. O alojamento dos sargentos da segunda companhia tem uma janela de frente para a garagem. Eu fui para a garagem, eu era sargento de tiro da companhia na época. Então a gente entendia um pouco do disparo, quando era de festinha, eu digo, aí eu... O estampido, né? O estampido. Comigo mesmo, eu disse, isso não é tiro de festinha. O primeiro tiro. Aí quando eu botei o ouvido na janela, eu olhei para a garagem e foi quando eu vi a rajada. Aí eu saí do alojamento, fui para a porta da companhia. E chegando na porta da companhia, a companhia tem aquela porta, todas as companhias do batalhão, aquela porta corrediça, né? Que junta as duas no meio. E aí eu chamei o plantão na hora, tinha muita gente correndo no pátio. Eu olhei de longe, a segunda companhia fica distante, né? Da guarda, em relação à guarda do quartel, mas muita gente correndo, se deitando no chão e tal. E eu vi que fechei a companhia e saí correndo em direção ao corpo da guarda. Cheguei para o soldado, o plantão, e disse: olha, não deixe ninguém entrar, ninguém sair. E aí eu estava desarmado, só de calção, estava até sem camiseta e tênis, né, com meia, e cheguei ali, saí correndo pela pérgola. Mas até então o senhor não sabia o que tinha acontecido? Não sabia ali, o que tinha acontecido. Escutou os tiros, mas não sabia. Eu digo, vou lá me aproximar para ver o que é que está acontecendo. Então quando eu saí correndo ali pela pérgola da segunda e entrei na pérgola da CCS, corri até o final. Quando eu cheguei no final da CCS, já próximo do pavilhão, do batalhão, lá do comando, tinha um soldado. Nesse dia, eu sabia que nesse dia quem ia pro stand atirar era a CCS. Então, aquele pelotão que fica na esquina da companhia da CCS... Isso, tem o pelotão ali. O pelotão estava com as armas já todas separadas para ir para o stand, e os carregadores já em condições em também. condições, já municiados, né? Foi quando eu me lembrei na hora, e o soldado estava dentro o armeiro estava dentro do pelotão. Não sabia se fechava, se saía, se entrava. A hora, aí eu na hora que ia passando, correndo, parei. Aí chamei ele, disse a ele: abre o pelotão. Quando ele abriu, eu peguei um fuzil. Eu digo: quem tá pegando o fuzil, avisa o comandante, que é o sargento Mazzoni. Aí peguei o fuzil, botei o carregador e fui pro corpo da guarda. Com o fuzil, eu não sabia o que estava acontecendo no batalhão ainda. Então cheguei no corpo da guarda, já tinha descido, o coronel e o major já tinham descido, desceram no carro do sargento, que era lá do Sfidit, Pacheco, e depois também chegou a ambulância, já tinha ido. Inclusive o João já tinha sido resgatado para descer. Então, nesse momento, Arlan, chega de lado que estava fazendo o TAF, chega o Major Stromber, que era major e era a terceira pessoa do batalhão. O coronel era o comandante, o Major Cunha era o subcomandante, e o mais antigo, a partir daquele momento, era o Major Stromber. Aí foi quando ele me viu no pátio, eu ainda sem camisa, ele sabia que eu era do Pelopes, e aí ele me viu e me chamou, aí disse: Sargento Mazzoni, avisa aos comandantes do Pelopes que eu quero Pelopes em forma em 5 minutos. Caramba. Aí eu peguei o fuzil, saí correndo, passei na primeira companhia,
avisei lá ao comandante, o pessoal da primeira, fui para a segunda, cheguei lá, eu mesmo dentro da segunda dei o comando. Pelópolis informa em 3 minutos, que ele tinha dado 5, a gente tinha que dar menos. Em 3 minutos. Aí o tenente estava em cima e a gente se preparou, se organizou, e aí tinha viatura e munição real. Mas no caso antes, quando o senhor saiu correndo lá da companhia até a guarda, o senhor chegou a ver o militar que atirou, ele correndo? Não. Ele já tinha evadido. Ele já tinha evadido, ele já tinha corrido para a guarda do Paiol. Os Paióis. Onde lá ele rendeu a guarda do Paiol, né? Também rendeu, era o cabo Edivaldo, que era da segunda companhia, e o sargento Kardec, que também era da segunda. Ele rendeu os dois, rendeu a guarda, pegou outro fuzil, outro carregador, melhor, que ele já tinha atirado, trocou o carregador e saiu pela Avenida Rotary. O soldado da guarita ali do Paiol ainda deu um tiro e ele atirou para assustar e tal. E ele saiu na Avenida Rotary e saiu em fuga em direção a Recife. E aí um episódio voltando um pouquinho para quando o Pelópolis estava em forma, qual foi o comando que nós recebemos? Porque a notícia até aí é que tinha sido atingido o coronel e o major, mas desceram para o HGE. Na época, o HGE lá em frente do Trapichão. Qual foi a ordem? Descer para o HGE e cercar o HGE. Então nós descemos os 2 Pelópolis, nós cercamos o HGE e ninguém entrava e ninguém saía do HGE sem a ordem nossa. Dos oficiais, a gente ficava arrodeou o HGE todinho com o Pelópolis e nós ficávamos na porta. Chegou gente ferido, a gente era quem tinha... Mas por que foi tomada essa decisão? Por quê? Por conta de que quando nós chegamos no HGE, aí já tínhamos recebido a notícia que o coronel tinha falecido. Mas o major estava lá, ainda sendo atendido. E a notícia que estava correndo no rádio, me lembro muito bem que era o programa França Moura. França Moura dando flash ao vivo, direto. Que o Leôncio passou lá no Jacintinho, ligavam, eu vi ele no Jacintinho, o outro viu no o pessoal começou a passar bizu falso, né? Todo mundo passou com fuzil. E na verdade ele saiu na Avenida Rotary e pegou lá uma viatura, um táxi, e saiu em direção ao aeroporto e lá foi bater. Mas o objetivo no caso era, se caso ele fosse para aquela região. Então, como a notícia estava desencontrada, havia a suspeita de que, como o rádio estava dizendo, o coronel faleceu, mas o major, que era o alvo, está vivo. Então se pensou que ele poderia, né, voltar lá para o HGE e tal. Nesse momento a gente ninguém podia. Mas e nessa situação, foram socorridos o major e o coronel e o senhor lá? O João, quando foi encontrado atrás do balcão, que ele estava no caixa. Ficou chatado o óbito dele. Ele estava no caixa, o balcão era de madeira, ele estava no caixa. Quando o Leôncio deu a rajada, o primeiro tiro pegou no chão, arrancou um pedaço da cerâmica e foi na perna do soldado Vieira. Ainda teve um ferido, no caso. O soldado Vieira era do meu pelotão, um galeguinho, depois ele foi corretor de imóveis, não sei se ele está me vendo, se tiver um abraço, Vieira. E ele estava pagando alguma coisa que ele comprou lá, e o João estava por trás. Quando houve a rajada, o João, o tiro passou o balcão que era de madeira, atingiu o João caiu para trás, quando encontraram ele já estava falecido. Foi para lá também, então tinha a notícia que tinha falecido o coronel e o João, que era o barbeiro e era o dono da lanchonete, mas o major estava vivo. Então nós ficamos lá, nós devemos ter chegado lá, Arlan, imagino que aí mais ou menos 20 minutos, 30 minutos no máximo no HGE, cercamos lá. Quando a notícia chegou que o Leôncio tinha se entregado lá na 7ª região em Recife, foi 1h da tarde. Então foi a hora que nós desocupamos o HGE. Quando chegou a notícia que ele tinha... Chegou o radiograma informou, né? Porque na época era rádio, né? Informou o rádio, aí ele se entregou lá em Recife, até porque daqui para Recife leva 3 horas de viagem, né? Ou mais. Quando ele chegou lá, que se entregou, e foi passado o rádio para todos os batalhões, e nós recebemos a comunicação lá, os oficiais que estavam, os tenentes, e aí a gente desocupou, porque o coronel já estava falecido, o major estava lá, mas não tinha mais, e voltamos para o batalhão. À noite desse dia... Foi o velório do coronel lá no batalhão, no 59, e no outro dia cedinho ele foi transportado para o Rio Grande do Sul, que era o estado natural dele, né? Coronel Glênio. Na ocasião lá, quando aconteceu esse fato, quando ele deu os tiros lá na sala lá da cantina, né? Quando ele se evacuou, ele se evadiu, né?
Ele ainda continuou atirando ou ele só correu? Não, ele, a informação é que ele, quando saiu, porque eu acho que o alvo dele era somente o major da época. Major, a informação é que o alvo dele era o major. Eu não sei se foi de caso pensado dele ou se ele tinha já isso em mente. Se ele sai para frente do batalhão, para a Avenida Fernando Lima, ele não tinha para onde correr muito, né? Então ele saiu para onde? Para o Paiol. Fundos, a mata. Naquela época a Avenida Rotary não era movimentada como é hoje. Estava iniciando ali a Avenida Rotary, pouca coisa. Então ele acho que ele fez isso calculado e foi para lá, para a Avenida Rotary. De lá ele já pensou, imagino sim que ele tinha pensado. E ele, como ele era um cara que praticava esporte, era um cara muito atuante. O Leôncio era um halterofilista, foi misto, nordeste de halterofilismo. Independente disso, ele era uma pessoa muito querida no batalhão, era muito respeitado, as pessoas gostavam dele, nós mesmos, eu mesmo gostava muito dele. O Leôncio era de 79, nós estávamos em 86, ele tinha 7 anos de exército, né? Praticamente 7 anos, antigão, corneteiro, bem, boa praça, calmo, tranquilo, se dava muito bem, ele tinha um bom conceito no batalhão, todo mundo gostava dele, certo? E quando eu fui, nesse momento que o major me chamou e mandou botar o Pelópolis em forma, eu fui avisar aos tenentes, foi a partir daí que eu vim saber que era o Leôncio, que tinha dado o tiro. Até então eu não sabia, eu com um fuzil na mão. E nesse momento, foi um fato que aconteceu, também é o seguinte, quando eu voltei para a 2ª companhia, o batalhão começou a receber viaturas da Polícia Militar. Várias viaturas, porque a notícia espalhou-se, passaram o rádio para todo lugar, e ali pelo aquele portão lateral, que dá acesso ao NPOR. Ali era vários carros da polícia. Os caras entravam, ninguém sabia o que estava acontecendo. E a notícia era que... Qual foi a notícia? Foi um militar que atirou lá no coronel e tá dentro do quartel com o fuzil na mão. Quem tava com o fuzil na mão era eu nessa hora. Caramba! Aí os caras, quando chegavam da viatura, já tinham servido o exército um ano antes, isso já estava em 86, e aí eles entravam no quartel, quando chegavam dentro do quartel, entravam com a viatura da polícia e pulava da viatura. Deitava no chão, tal, sem saber o que estava acontecendo. Sem saber da situação. E eu com fuzil dentro do batalhão, entendeu? Aí foi que ele me reconhecia, mas onde que foi que houve? Foi você? Eu digo, não. Agora eu vim saber que foi o Leôncio. Bom, mas isso aí foi coisa rápida, algo de 5 minutos mais ou menos, porque aí eu tive que ir para trocar de roupa, vestir o camuflado para ir para Ele, no caso, ele tomou o fuzil do soldado da guarda do quartel? Ele era ali o mês de março. O mês de março, você sabe, é um mês que os recrutas estão iniciando o período, o serviço. Eu acho que era a primeira guarda desses soldados, né? Porque até ali em março é a guarda pessoal antigo, né? ZNB que ficam. Mas ele chegou no corpo da guarda, pediu ao soldado o fuzil. O Leôncio era um corneteiro, soldado antigo. Antigão, né? E o cara na primeira de serviço, primeiro dia, na guarda, novato. Quando ele pediu o fuzil, o soldado deu. Ele disse, eu vou ter o carregador. Aí quando o soldado entregou o carregador, ele botou e saiu em direção ao corpo da guarda. O soldado ficou. O senhor lembra quem era o comandante da guarda na época? Sargento Pascoal. Sargento Pascoal. Forte abraço, Sargento Pascoal. Pascoal, nosso amigo, era o Pascoal. Sofri muito na mão do senhor na instrução, viu? Mas valeu a pena. Tudo valeu a pena. Gente boa, meu amigo, até hoje. O Pascoal era o comandante da guarda nesse dia. E foi um desespero total. Eu imagino. O Pascoal já tinha mais de... E a guarda, ainda mais a guarda de recruta aí, que o pessoal ficou, como a gente fala, nosso linguajar ficou encagaçado. Exatamente. Sem saber, reação, sem né? ter reação ali, importante no momento. E passou, naquele tempo tinha um telefone no corpo da guarda, quando ligou para os paióis, o Leôncio já estava lá. Já tinha chegado. Quando ligaram, ele já tinha rendido a guarda, já tinha pego outro... falaram que ele pegou outro carregador lá. Outro carregador, trocou o carregador e saiu em direção lá à Avenida Roda. Ele chegou, essa rajada que ele deu ali, foi todo o carregador, os 20 tiros? Não, eu acredito que não, que quando ele saiu do batalhão, do corpo da guarda, em direção ali o rancho, para ir pro corpo da guarda, ele ainda deu uns tiros. Acredito que para assustar, para ninguém perseguir ele, entendeu? Direção à CCS e tal. Ele tinha também uma rixa com o capitão Senna,
que era o comandante da CCS na época. Ele não se dava muito bem, mas o alvo dele, segundo as informações e o próprio inquérito, era o Major Cunha, que era o subcomandante do batalhão. Foi um caso muito triste. Inclusive, eu sempre comento com esse meu amigo, né, Jordi, né? Sempre que ele fala, ele assiste muito podcast, ele fala, rapaz, e qualquer dia eu vou trazer meu amigo Jordi, você está convidado a vir aqui contar a sua história também, né? E aí o que todo mundo sabe, e a conclusão que nós chegamos, é que o Leôncio, o coronel Glênio e o João foram mortos sem ter a intenção de fazer isso. A intenção dele era o Major Cunha, segundo o inquérito mesmo e ele próprio no depoimento. Ali foi como a gente chama de um azar, certo? A arma disparou, ele no chão, ele deu a rajada num ambiente fechado, era um corredor, entendeu? Pequeno. E aí, infelizmente, ele cometeu isso, não olhou as consequências que poderia advir disso aí, né? Até porque o tiro de fuzil a gente sabe que a 5 metros de distância, 2 metros de distância, 3. Exatamente. Com esse fato, depois que ocorreu esse fato, depois de um tempo, aí houve um nivelamento dentro do batalhão. Houve um remanejamento. Né? Veio o novo comandante para o batalhão. Foram exonerados alguns militares, oficiais, o senhor sabe disso? Não. Por causa desse fato, Desse fato não, foram não. E aí o que aconteceu? Houve remanejamento. Eu era da segunda, fui para a primeira. Teve sargento que saiu da primeira e foi para a segunda. E oficiais também foram um remanejamento, como diz o negócio, uma arrumação da carga. Né? Certo. Cuidado, um freio de arrumação ali, tirou fulano. Foi quando eu fiquei na primeira companhia, e aí em 86 o capitão Tanaka era o comandante da primeira companhia. Eu passei o ano lá de 86, foi quando ocorreu um fato que marcou no ano de 86, ali por volta de mês de junho, quando nós fomos para uma competição, Arlan, no 14, Batalhão de Infantaria Motorizada em Recife. 14 ali também pau na moleira ali, viu? Nós passamos 2 meses treinando. Era uma competição de corda. Transposição de curso d'água. Sim. Certo? Que era quem conhece o 14 sabe, atrás no batalhão do 14 tem um lago. Muito grande, né? E tem um lago grande. Exato. E a 10ª Brigada de Infantaria resolveu fazer uma competição entre as duas unidades de transposição de curso d'água, pista de corda, melhor. Pista de corda com transposição de curso d'água. E aí nós fomos. Eram quantos? Tinha que ser um GC, um grupo de combate, 9 homens. Tinha que ter 9 homens. O regulamento veio assim: 9 homens, um oficial, 2 sargentos e 6 cabos ou soldados. Tinha que ter um cabo e 5 soldados. E nós treinamos aqui no 59 2 meses. Nós passamos o mês de abril e maio treinando. Quem foi os selecionados? Oficial, Tenente Davi, que hoje é general. General que foi comandante do 59. Comandou o 59 como coronel tempos depois e hoje é general do Exército. Sargentos, eu e J. Santos, que nos formamos junto em 83. E os soldados nós escolhemos aqueles. Então passamos 2 dias. A gente treinava todo dia no 59. Terminou a formatura ali, liberada, a gente já era treinar todo dia. Então a gente tava voando. A competição foi em junho. Por coincidência, ali na semana, no mês de junho, a Copa do Mundo. Tinha a Copa do Mundo de 86. E a gente foi para a competição, era no dia de sexta-feira. E nós fomos no domingo, antes. O comandante, o tenente Davi, falou com o coronel, e o coronel autorizou. Para quê? Para a gente passar a semana treinando no local da operação, onde ia ser a competição. Por quê? Porque o 14 já estava lá, era a terra dele. Treinamento difícil, combate fácil. Se você chegar na véspera, não daria. Aí a gente foi no domingo. Fez o REC. De viatura.
tal, os 9 militares, chegamos lá, treinamos. A gente treinava de manhã e à tarde. Segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã. Quando foi na quarta à tarde, num de treinamento, começava no cabo aéreo, ponto de 3 cordas, comando crawl, falsa baiana, tal. E tinha todo no regulamento tinha o seguinte, você era uniforme, capacete de aço e fibra, mochila, fuzil. Qualquer peça que você perdesse em um obstáculo, que caísse, você só podia entrar no outro obstáculo se você recuperasse aquele que caiu. Cantil, tudo. Então, tudo era amarrado de liga de borracha, de câmara de ar. A gente levou tudo amarrado, capacete de aço e fibra, tudo. E aí, a gente treinava assim, né? Como se no dia fosse. Se você viesse do comando crawl, que era o primeiro, né? Do comando crawl não, do cabo aéreo. No final você pulava. Se uma peça caísse, você só podia entrar na ponta de 3 cordas se você primeiro pegasse aquela peça que caiu e colocasse você de novo. Senão não entrava. E o tempo cronometrado. Quando o primeiro militar saltava, era cronometrado. E lá os generais assistindo, o coronel, era o pessoal, todo mundo assistindo. E aí, deixa eu retornar um pouquinho para quarta-feira. Na quarta-feira, o tenente Davi, no treino, torce o pé. E agora? A competição era 2 dias depois. Aí, tenente, e agora? Ele torceu, foi para a enfermaria lá do 14 e teve que ir ao hospital e engessou o pé. Eu tenho uma foto, inclusive, hoje, ele, J. Santos, e ele com o pé engessado. E agora? Fazer o quê? Tinha que ter um oficial, o regulamento não... Então ele me chamou, aí foi um detalhe que aconteceu, chamou a mim e o J. Santos. Ele disse, eu tô fora do combate, vou ficar aqui com vocês, mas eu preciso comunicar ao comando quem é o oficial que vem me substituir. E aí ele chegou para mim, J. Santos, disse, quem vocês, numa hora dessa, quem vocês acham, de lá do 59, o oficial que tem condições de me substituir? Aí eu olhei pro J. Santos olhou pra mim assim, ficou rindo. Aí eu disse, tenente, faltando... Tem que ser uma decisão rápida, 2 dias, menos de 2 dias. Só vai ter treino amanhã, que ele vai chegar hoje da noite ou amanhã de manhã. Só o tenente Duarte, que era um galego da AMAN, que tinha aí, meio doido. Tal, corria sem camisa dentro das tiririca, operacional, meio maluco. Aí quem conheceu ele se lembra disso, mas era gente boa, o maluco é a forma de dizer que ele era disposto, era tal... Aí, tarado, né? No linguajar nosso, a gente fala tarado. Tarado. O tenente Davi olhou pra gente assim, ficou rindo. Eu digo, não tem outro não, tenente. Nesse momento, pra substituir aqui a gente vinha com 2 meses de treinamento. Entendeu? E ele vai treinar amanhã só. Aí ele passou o rádio e tal. Chega de manhã, na quinta de manhã, chega o tenente Davi. Ou o tenente Duarte. Aí a gente foi explicar ele como era, tal, entender. Treinou quinta de manhã, treinou quinta à tarde, sexta-feira era a competição. E aí, na hora, a competição, ela tinha, só um detalhe, ela dizia o seguinte, o regulamento, o primeiro a sair, a largar, tinha que ser um sargento ou um oficial. Tinha que ser o tenente, ou eu, ou o J. Santos. Aí o tenente disse, aí, como é que vocês acham que vão fazer? Eu digo, tenente, se o senhor quer ouvir nossa opinião, eu vou dizer, J. Santos larga na frente. Porque o J. Santos tem muito mais preparo físico do que eu. E ele vai ganhar o primeiro lugar, individual. Porque largou na frente, não tem ninguém na frente dele para interromper. E ele tinha... Aí o J. Santos, rapaz, eu digo, largue na frente. Você larga primeiro, coloca um soldado, depois o tenente, e eu fico por último. Porque o último tinha que ser um oficial ou um sargento. O primeiro era um oficial ou sargento, o último também. Eu fico por último. J. Santos vai ganhar o primeiro lugar, individual, e bota o tenente ali no segundo ou terceiro. Foi dito e feito. Botamos, cronometrou, tal, a gente foram 9 unidades disputando. Eu acho que a gente foi a terceira ou quarta a sair. Mas, resultado final, cronometrado. J. Santos, individual, primeiro lugar. Primeiro lugar individual veio para o 59. E no geral nós somos o segundo. Perdemos de 3 a 4 segundos de diferença. Perdemos por 14. Por quê? Um soldado nosso
na hora, no final, no último obstáculo, ninguém da nossa equipe perdeu equipamento, não caiu nada. Mas no último, na falsa baiana, o soldado rolou, ficou com a mochila para trás, a mochila dentro d'água, pesou muito e ele demorou. Conseguiu voltar. E eu atrás gritando, porque eu não podia passar por ele. Você só podia passar quando encontrasse alguém, tinha que incentivar para ele ir, mas eu não podia passar por ele. Ele não conseguia voltar, né? Voltar. E aí eu digo, vai no braço. Ele largou as mãos, que já não aguentava mais, e ele botou no braço a corda. Eu digo, vai, e eu atrás gritando, ele foi. E conseguiu chegar no final. Aí nós perdemos o primeiro lugar por 3 ou 4 segundos, por aí. Por causa desse detalhe aí. Por causa desse detalhe. Senão a gente tinha sido primeiro lugar, mas o J. Santos foi o primeiro lugar em individual e trouxe para 59. Isso aí foi 86 e o tenente Davi lá vibrando com a bota engessada, o pé, e ficou com a gente. Hoje foi coronel, hoje é general, né? General. Foi meu comandante também aqui no 59. 59. Ele foi auxiliar dele lá na secretaria também, né? E em 87, 88, teve um fato aí que vocês tiveram que assumir o comando do pelotão, os sargentos. Veja que bem, foi que houve nessa época em 86, eu te falei, em 87 chegou o capitão Jaborandi, no batalhão. Ele vinha de Guerra na Selva, ele tinha um curso de Guerra na Selva e vinha de lá tinha sido promovido capitão, final de 86, por ali, e chegou capitão no 59. Foi comandar a primeira companhia. Eu já estava lá, que eu tinha ido no ano anterior. E aí, um capitão que eu sempre tenho quando eu falo no nome dele, eu resisto como um grande oficial, um oficial preparado, culto, disciplinado, que respeitava os subordinados, que dava o exemplo de como fazer as coisas certas. Tinha curso de guerra na selva no Panamá também, era um oficial muito preparado. E um grande comandante. E aí começou o ano de 87, ele me colocou como comandante de pelotão. Tinha carência de oficiais na companhia, e ele me colocou como comandante. Em 87 eu já estava antigo, né? Já tinha 6 anos de exército, já tinha 4 de sargento. Ele me colocou no comandante de pelotão. Passamos um ano, graças a Deus o nosso pelotão foi um pelotão que destacou-se na companhia e tal. E aí ocorreu um episódio, fiquei em 87 comandando o pelotão. Em 88... Mas não era o Pelópolis na época? Não, já era o pelotão? Já era o pelotão normal, era o primeiro pelotão da primeira companhia. Eu era o comandante. Em 88 ele continuou comandante da companhia, ele foi comandante 2 anos. Em 88 eu comandei novamente o pelotão. Claro, outros soldados, né, porque já era outro ano, mas continuei e graças a Deus a gente tinha o pelotão na mão. E quando era Ordem Unida, o meu pelotão era muito bom. O armeiro, a gente tinha um pelotão, como a gente chamava, o pelotão na mão. E aconteceu um episódio que marcou para mim o que ele realmente representava durante os 2 anos, o que ele representava como comandante. O subcomandante, eu vou contar esse fato hoje em dia, algumas pessoas talvez saibam. No final de 88 a gente ia fazer o EFAI, exercício final do ano de instrução no Siminique, em Garanhuns, Recife, Siminique. Capitão Jaborandi comandando. A companhia foi o batalhão todo, foi a 10ª Brigada de Infantaria, era um ataque, ficamos lá. E aí, mas antes de ir, aqui no 59 ainda, eu vim saber disso depois, o Major Souto Crasto, que era o subcomandante. Era Crasto, né? Crasto, né? Major Souto Crasto, que era o subcomandante do batalhão, passava inspecionando a companhia, as companhias, né? Não só a nossa, outras também, porque ia para o Wi-Fi, tinha que estar representando, então tinha aquelas formaturas e tal. E chegou um dia para o capitão Jaborandi, então o capitão Jaborandi disse: mas Jaborandi, você vai levar para um exercício desse, do ano de final de instrução, num Siminique, o 59, você vai levar um sargento comandando o pelotão. Tantos oficiais que tem por aí, você tira oficial de outra companhia e tal, aí
Aí veio o grande comandante. O capitão Jaborandi chegou para ele e disse: Major, o sargento Mazzoni passou o ano comandando o pelotão. Ele tem o pelotão dele na mão. Como é que eu vou tirar o sargento agora e vou botar um oficial que não tem condições nenhuma, não tem experiência nenhuma com o soldado? É um dos melhores pelotões que eu tenho. É o sargento Mazzoni. Agora, só tiro ele, Major, se for uma determinação. Senão eu gostaria de levar ele. E eu fiquei. E eu fui. Foi pra missão. Fui pra missão como comandante de pelotão. Inclusive, os alunos do NPOR, isso era final do ano, né, ali em novembro, os alunos do NPOR estavam terminando e foram para a UFI estagiando nos grupos de combate nosso. Eu recebi no meu pelotão 3 alunos do NPOR, cada pelotão 3. E quando voltei, quando retornamos do exercício final, o capitão Jaborandi me chamou um dia lá no PC, uns 2 dias, 3 dias depois, me chamou no comando e disse: Mazzoni, é o seguinte, eu preciso dar uma nota a cada aluno que foi para o exercício de cada pelotão. Eu perguntei aos oficiais, comandante do pelotão. Agora eu vou lhe perguntar, porque mesmo você sendo sargento, porque os oficiais mais adiante podiam estar me comandando, né? Exatamente. Como aconteceu. É normal, né? Como aconteceu. Você sabe que é normal isso. Mas eu gostaria aqui para nós que você desse a nota de cada um. De 0 a 10. Aí eu dei 10 a um. Dei 7. Não, dei 8 a outro e dei 6 a outro. Ele disse: esse que deu 6, por que foi? Por que essa nota 6? Aí eu disse na hora: capitão, depois daquele ataque de manhãzinha, mas sendo dia no ICMN, início do crepúsculo matutino náutico, quando a gente atacou naquela tiririca, que chegamos lá no final para reconhecer quem estava ferido, alguma coisa, que eu chego no GC, no grupo de combate fulano e tal, o aluno estava comendo bolacha. Ah, tá de brincadeira. Tirou da mochila, ele disse: foi nada, ele disse: foi. E eu repreendi ele na hora, tomei a bolacha dele, botei na minha bolsa e disse: quando chegar no final do exercício, eu lhe devolvo sua bolacha. Você tem que dar o exemplo. Como é que o soldado vai lhe ver aqui agora? Até porque ele está sendo formado para ser um comandante. Para ser um oficial. Como é que ele vai fazer? Como é que você vai comandar um soldado, você numa hora dessa aqui, o tiro comendo, e você comendo bolacha? Não vou dizer o nome do oficial, não. Aí ele e o capitão aceitou, disse: não, tudo bem, você fez correto, você fez corretíssimo. Então, são essas coisas que marca a gente, certo? Na época. E um desses alunos, no outro ano, voltou como oficial. E foi um grande oficial no Exército, hoje ele está fora, professor universitário hoje em dia, e me encontrou. Eu fazendo curso de Direito há 10 anos atrás, ele professor de Direito numa faculdade. Quando ele entrou na faculdade, que me viu, ele olhou assim e disse: você foi meu colega no Exército, me comandou e eu depois lhe comandei. Você lembrou de mim, Mazzoni. Que bom, né? Mas esse, por coincidência, foi o que eu tinha dado 10. Que ele realmente foi um grande, era atuante, era tal. Eu tinha, ele... E ficou no Exército aí no tempo, entendeu? Mas são fatos que aconteceram que a gente precisa narrar. Exatamente. Num encontro desse aqui. É um legado que a gente deixa, né? Deixou. Deixou, né, no caso. E sempre procurar fazer a coisa correta, a coisa certa. Teve a época que o senhor conheceu o Coronel João Marques, claro, né? Ele então, teve um fato com ele também. Na época, tenente, eu acho, né? João Marques. Eu vou voltar, se você permitir, aí só Fica à vontade. Um minutinho para o ano de 85, que eu tenho anotado aqui. São aquelas coisas que acontecem na companhia. Em 85, nosso comandante de companhia era o Capitão Reis. Hoje coronel, sim, gente muito boa. Foi até o chefe da CSM. Da CSM depois, comandou o NPOR. Sim. Nosso amigo, gosto muito dele, a gente se encontra de vez em quando, ele mora aqui em Maceió. Em 84 foi o Capitão Linhares, na minha companhia, na segunda companhia. Ele veio de Brasília, depois foi embora, veio em 85 o Capitão Reis. Com quem eu deixo um abraço para o Capitão Reis. E aí teve um episódio, após
aquele mês, quando a gente entra, não passa um mês sem sair do quartel. Exato, o internato. O internato. Pronto, o mês de internato. Acho que era um mês na época, 84 era. 85. E aí, depois de um mês de internato, sábado, meio-dia, liberou todo mundo para ir para casa, para voltar no domingo. À noite, né? Às 8 horas, pernoite. Eu era o sargento de dia do domingo. Quando é no domingo, o pessoal vai chegando ali 6 horas, 6h30, 7 horas, sexto A para botar em forma, né? Então, botei a companhia em forma, levei lá no comando para apresentar o oficial de dia e retorno para... Lá o oficial de dia deu aquela instrução, aquela conversa e tal. Quando eu volto para a companhia, aí conversei mais alguma coisa com o soldado, explicando no outro dia qual era o uniforme, aquela coisa toda. E quando eu liberei os soldados, era mais ou menos assim, umas 9, com a ordem, com o ida pro comando, a volta e tal. Acho que devia ser umas 9h10, 9h15 da noite. Todo mundo dormia 10 horas. O silêncio. Silêncio, né? Apaga tudo. Silêncio, apaga tudo e tal. Quando foi 10 horas, silêncio, plantão lá, o soldado plantão, eu entrei no alojamento, depois saí, e aí eu comecei a ouvir algum barulho no alojamento, e aqui, de vez em quando um travesseiro voando por cima dos guarda-roupa, dos armários. Dos armários, guarda-roupa não, armário. E aí eu dei uma voz de comando, e fez um silêncio. Cessou ali. Eu entrei no alojamento, daqui a pouco eu retorno, volto até a mesma coisa. E aí quando eu saí do alojamento, chamei o plantão e disse, olha, eu vou dar um comando aqui, abra a porta, eu vou dar um comando aqui que eu quero um minuto que eu quero acompanhar em forma. Aí cheguei a acender as luzes. E aliás, na época era muito militar que tinha, né? Mais de 100 recrutas, era né? A segunda companhia era 110, 115 homens. Em torno disso mesmo na época. Aí, ainda no escuro, eu disse, eu quero acompanhar em forma em 1 minuto. Menino, foi uma zoada, foi um zaralho. Tocou barata voa. E eu fiquei na porta, porque saía gente de cueca, gente de calção, aquela loucura. E mandava voltar e tal. Aí, quando eu botei em forma, todo mundo em forma, aí eu dei uma lição, que o oficial de dia veio de lá. Já era mais de 10 horas da noite. Dei umas voltas na companhia, em ordem unida, tal. Quando tava todo mundo suado, suor pingando, o oficial do dia chegou, me chamou, disse, foi que houve? Aí eu contei eles, tudo bem, você fez certo. Aí já tava todo mundo suado e vibrando e tal, e eu dei uma lição de moral da fera. Quando foi daqui a pouco, eu digo, vou liberar. Vai dormir todo mundo do jeito que tá, não é pra ir ninguém pro banheiro. Tá ouvindo? Puta merda. Vai dormir dessa forma. Aí já era mais ou menos 11 horas, 11 e pouco da noite. Foi todo mundo silêncio, dormir e tal. Quando foi no outro dia de manhã, eu, oficial de dia, saí de dia, né? Quando o capitão chega, Capitão Reis. Quando ele chegou, eu me apresentei ali, né? Porque vocês apresentam aí. Isso, exato. Aí, Amazônia, tudo bem? Eu disse, capitão, apresenta o senhor a companhia com alteração. Isso foi o que houve. Aí eu contei. Quando eu contei, ele disse, foi o que você fez? Eu disse, fiz assim, assim, assim. Ele disse, correto. Fez o certo. Essa turma tem que aprender o que é respeitar a hierarquia, tal, e o silêncio. Tá? Então, não teve problema nenhum, nunca mais ninguém fez nada, não teve problema. Sim. Foi um caso que aconteceu. E aí, voltando para 89, eu quero deixar aqui um abraço ao capitão João Marques, coronel do Exército, a pessoa que nos comandou na primeira companhia, em 89, e foi um ano difícil para mim, certo, Arlan e Leônio, porque eu tinha casado em 88, um ano antes, ainda no comando do capitão Jaborandi. Em 89 foi um ano que minha esposa engravidou e perdeu o bebê com 2 meses e meio, e a gente começou a fazer um tratamento e não descobriu o que era. E quando foi com 2 meses e meio, ela engravidou e perdeu o segundo. Chegava 2 meses e meio, não passava. Então, foi um momento muito difícil. Eu precisei muito me ausentar do batalhão para levar minha esposa no hospital. Assistência, né?
Eu fiz todos os exames para ver se o problema era meu. Não foi. Depois, com o tempo, a médica descobriu que um problema era nela, ela tinha uma carência de ferro no organismo. E quando chegava com 2 meses e meio, o útero não dilatava. Aí o feto. Então foi muito sofrido esse ano de 89. Mas o então capitão João Marques me deu apoio, me deu a mão. Disse: Mazone, sua história aqui no Exército, o Exército tem que estar do seu lado nesse momento difícil. E me ajudou, eu saía. Na hora que eu precisava sair, ele saía, me liberava, tal, não tinha problema nenhum. Sou muito grato a ele por conta disso. E além de um grande comandante de companhia, uma pessoa... e quando eu saí do Exército, ele foi embora. Quando ele retornou para o batalhão, ele já retornou coronel e foi comandar a CSM. E eu fui um dia, eu soube, anos depois, eu soube que ele estava comandando a CSM, e lá eu fui fazer uma visita a ele. E quando eu cheguei lá, que ele soube que eu estava lá, quem é que tá? É o Sargento Mazone. Ele levantou, me deu um abraço, e eu lembrei disso a ele. Meus filhos já grandes, né? Meus filhos já com seus 12, 15 anos por ali. Eu lembrei a ele, nunca esqueci, nem vou esquecer. Porque hoje eu tenho um casal de filhos. É a gratidão, né? A gente gratidão, nunca esquece minha filha hoje, grato, né? Minha filha Aura Helena, psicóloga hoje. Meu filho terminou agora o curso de agronomia. É um ano de diferença de um para outro, que uma nasceu em 90, a Áurea, e o Alisson em 91. Mas o ano de 89 foi um ano muito difícil por conta disso. 2 abortos num ano, e a gente sem saber o que era, desesperado. Mas, graças a Deus, tudo bem. E o apoio dos companheiros da época também, dos sargentos, ninguém fez problema nenhum, certo, comigo. E a gente sabe que na época que a gente passa no Exército, sempre tem aquelas perseguições, quer queira, quer não, a gente sofre isso, né? Isso é natural, acontece com todo mundo. Mas a gente, como é um bom profissional, um bom militar, tem que... Tem aquela coisa que porque o Mazone está sendo liberado. Na hora que quer, tal, mas todo mundo sabia, do batalhão, os colegas, os oficiais. E outra, a pessoa sabe quem é quem, né? A gente como era sargento, a gente sabe quem é o cara que é golpista, quem é o cara macetoso, a gente sabe tudo, né? Não era verdade? Nunca foi o nosso caso. Então, não é isso? Nunca gostamos disso. E graças a Deus o capitão, como ele conheceu o senhor, né? Na época, o capitão João Marques, e deu essa grande força aí que o senhor foi lá reconhecer, foi lá agradecer a ele. Né, depois eu levei a comando dele, eu convidei. Acho que foi ali 2005, 2006, por ali, 2007. Que eu acho que ele ficou até o final de 2007. Eu acho que ele ficou 2006, lá, né? 2007, ele era o comandante da CSM. E eu era o secretário de esporte lá de Champreta. E aí convidei, e ele levou o time de futebol de salão lá do CSM para jogar em Champreta. Foi uma festa, depois foi um churrasco lá no balneário, passamos o dia lá. O França estava na época ainda. O Araújo, que já era sargento também. E aquela turma toda, né? Foi muito... E a sua baixa no Exército foi em 90, não é isso? 90. Eu dei baixa no final de... para não completar o período de 10 anos, aquele normal. Para estabilizar, né? Estabilizar. Eu dei baixa era 9 anos, né? Janeiro, final de janeiro de 90. E existia, Arlan, na época, a legislação, a lei determinava que o sargento temporário não, o militar que desse baixa, temporário. Né, que desse baixa, no prazo máximo de 30 dias, ele tinha que receber um soldo. Era indenização. Como indenização, isso. Certo? O termo não era bem indenização, mas o objetivo era esse. E no prazo máximo de 30 dias, era a lei que dizia isso. O presidente era Sarney. A lei já vinha de Sarney, ali de 88, 89. Bom, e aí nós saímos em janeiro, aí deu fevereiro, deu março, deu abril, deu maio, deu junho, julho, agosto, setembro, nada. Sem sair, a gente, todo mundo lá, cada um nas suas atividades fora. Quando foi em setembro, mais ou menos, a gente conversando com o advogado, e a gente... Juntaram a equipe, alguns sargentos, alguns cabos da época. Né? E a gente colocou na justiça para receber a indenização que a lei autorizava. A gente não entrou para retornar para o Exército, a gente entrou para receber a indenização. O que era de direito. Contra a União. A ação era contra a União, porque quem devia era a União, não era o Exército. E, por coincidência, isso foi julgado. Foi em setembro, outubro, novembro e tal. E foi julgado em Recife, que era a região
federal, né? Era uma ação federal. Quando foi em janeiro de 91, 3 ou 4 meses depois que a gente tinha entrado com a ação, chega a decisão da justiça para a gente retornar para os 59, porque eles mais a União alegou que não tinha recurso para o pagamento, porque não éramos só nós, isso no Brasil inteiro devia ter acontecido, né? Que a gente retornasse para o Exército. Foram reincorporados. Nós somos reincorporados final de janeiro de 91. Ali 27, 28, 29 de janeiro de 91. Um ano depois que eu tinha saído, eu retorno para o Exército. Uma coisa meio diferente. Porque a gente já não tinha mais uniforme, não tinha mais as coisas, tal, entendeu? Mas retornamos e a gente retornou com Adido. Isso, Adido, que é um militar que está como se fosse ali numa companhia, sem ser efetivo, mas como Adido. Nós voltamos como Adido para os 59. Eu fui para a CCS. Foi distribuído, uns para primeiro, outros para segunda, outros para apoio. E eu era dos mais antigos, aí nesse momento era eu e Djalma, que era sargento da enfermaria, da saúde, sargento da saúde, o Djalma. Um abraço, Djalma, se estiver nos ouvindo, um grande amigo, fizemos uma boa amizade no Exército. Eu e ele, nós éramos os cabeças, podemos dizer assim, da ação, e acho que foram 17 ou 18 militares. Retornamos, e aí eu já estava casado, né, que eu casei em 88, já tinha passado aquela fase de 89, e meus filhos já tinham nascido. A minha filha em 90, e meu filho nasceu em janeiro de 91. Na semana que eu voltei pro Exército, meu menino nasceu. Eu fiquei no quartel, um mês ali e tal, e aí apareceu um fato, um detalhe, que foi na época, tinha dado uma grande seca no Nordeste, final de 90, por ali, e o Exército estava naquela operação de entrega de alimentos. Era OGG na época. OGG. Operação Gente da Gente. Gente da Gente. E a sede era em Santana do Ipanema. Santana, exato. Do Ipanema, e englobava todo aquele sertão de lá. E chegou um período que a gente só via as notícias no 59. Chegava todo final de semana tinha uma notícia. Toda segunda-feira tinha uma notícia. O pessoal lá no Santana do Ipanema teve alteração tal. Alteração, tinha muito. Teve uma alteração não sei de quê. Muita alteração, eu lembro da época. Um sargento saiu com a viatura, deixou um soldado não sei aonde. E tal, E aí quando é certo o dia... Eu só interrompendo aqui, eu trabalhei nessa época também, 91, né? Nessa época da OGG também. Passei muito tempo lá em Santana. Lá em Santana, né? Santana. Mas esse ano de 91 que eu tava lá, você tava lá não? Tava sim. Tava, né? Tava. Pronto. Aí eu sei que houve uma reunião lá dos oficiais do batalhão e de repente me chamaram. Eu fui, o coronel quer falar com você. Aí eu fui, chegou lá o coronel, disse, o capitão já tinha me prevenido, comandante da companhia. Ele disse, você vai ser o subcomandante da operação lá em Santana do Ipanema. Sei que você é casado, que lá quando você ia só vinha depois de um mês, né? Era. De mês em mês. 15, 30 dias. 30 dias e tal. Direto. Eu sei que você está casado, recente, tem filho novo. Digo, tenho mesmo, coronel, mas eu estou aqui para cumprir missão. Por missão. Ele disse, não, você vai ser o subcomandante. O comandante era o tenente Valdécio. Valdécio. Que hoje é coronel da Polícia tá Militar. na reserva, né, coronel? Na reserva já. Forte abraço, coronel Valdécio. Coronel Valdécio também, um abraço, tenente. Ele comandou, mas passou um tempo na ativa, né? Agora já está, e acho que é alguma coisa da Prefeitura do Maceió. Isso, ele tá no órgão da Prefeitura. Um abraço, tenente Valdécio. Então, ele era o comandante e eu fui ser o subcomandante. E era uma grande responsabilidade que tinha. Então, abastecimento, alimento, contar, chegava carreta de 35 toneladas de Goiás. Exatamente. Com aquele monte. Podia ser meia-noite, 1h, tinha que descarregar. Grande responsabilidade, certo? E graças a Deus, depois que eu cheguei lá, não houve mais alteração. Que também eu disse ao coronel o seguinte, o coronel disse, quando ele me chamou para ser o subcomandante, lá eu disse, coronel, eu precisava levar algumas pessoas de experiência. Ele disse, escolha quem você quer no batalhão. De cabo e soldado você escolhe quem você quer. Aí eu escolhi, já levei uma turma boa, né? Para ficar na base. E cada um tinha as equipes comandadas por tenente, por sargento, né? Para fazer a distribuição. Mas na base, eu era o subcomandante, fiquei lá E eu vinha, aí disse, você vai voltar, se você quiser,
você volta de 15 dias para ver sua família, para cá. Aí de 15 dias eu vinha, porque tinha que pegar mantimentos para levar e tal. A gente comprava lá só para o dia a dia da gente. Ovos, pão, leite, essas coisas, mais feijão, arroz, macarrão, tudo levava daqui, para passar o período, né? Então não houve mais alteração, graças a Deus, foi tudo correto. E no final da operação, e eu na base de Santana de Ipanema, não saía de lá. E aí teve um detalhe que eu vou passar para vocês, o seguinte: eu chego lá aqueles galpões que tinham lá em Santana de Ipanema, né? Um mundo de galpão, a base ficava ali. E quando eu cheguei lá, tinha assim, encostado numa parede, uma pilha de fubá, arroz, o que se distribuía. Derramando pelo chão, já estava uma pilha, já tinha uns 4 a 5 metros de altura. Aí eu cheguei para o pessoal e disse: isso aqui, o que é esse? Não, isso aqui é o seguinte: toda vez que a viatura sai para levar, por exemplo, 300 cestas básicas, bota 1 ou 2 a mais, porque no caminho poca. Aí você tem que substituir para não entregar a cesta furada, caindo as coisas. Até porque ninguém gostava de ficar quando ele distribuía na parte da fuba, né? Porque ela estourava, o camarada se sujava todo. Exatamente. E aquela fuba que saía, por exemplo, imagine, eram 300, saía 302. Aquelas 302 já tinham dado baixa. Sim, no estoque. Quando ela retornava, por exemplo, não precisou lá. Ela retornava, ela não ia mais para o monte que estava lá. Ela ia para esse lugar separado. Mas lá derramando aquela... Desperdiçando. Eu digo: e por que é que vocês não distribuem isso aqui? Não, porque tem uma ordem de Brasília que não pode mexer nisso aqui. Isso aqui, ó, tem que ficar... Aí eu fiquei com aquilo encucado, né? Eu digo: não é possível um negócio desse. Quando foi a primeira vez que eu vim, primeira dispensa que eu tive, final de semana, quando eu cheguei, eu ficava sábado, domingo, na segunda-feira cedinho, eu ia pro batalhão para pegar mantimento para voltar. Eu fui o coronel. O coronel chegava cedo no batalhão, aí eu contei a história a ele. Disse: e quem foi que deu essa ordem, sargento Mazona? Eu digo: a ordem, coronel, quem deu eu não sei. Eu sei que dizem que foi alguma coisa que veio de determinação do Brasília. Esse Brasília não vai mandar nisso aqui não, rapaz. Não tá nem sabendo disso. Quem comanda isso aqui é a gente. Qual é a sua ideia daquilo ali? Ele: coronel, já vai com uns 5 metros de altura, derramando, pocado. E tem gente em Santana de Ipanema, que Santana era sede, mas ela não fazia parte da entrega. Não entregava em Santana do Ipanema. Que a gente levava para vários municípios ali ao redor. Ali, Canapim, Api, Mata Grande, Poço da Trincheira, Ouro Branco, Maravilha. Toda a região ali do... Tudo. Menos Santana. Era a base e não tinha. Eu disse: coronel, se o senhor permitir, eu gostaria desse bonde que está lá, eu entregar em ruas de pessoas da periferia de Santana do Ipanema. E toda semana, quando eu zerar o estoque, toda semana, quando eu juntar alguma coisa, eu ir lá e disse: está autorizado, pode fazer isso. Aí eu voltei. Quando eu cheguei lá, peguei um dia de sábado, bota na viatura aqui do caminhão do Exército. Cheguei em uma rua lá, sem ninguém saber, ninguém esperar, não avisei a ninguém, para o caminhão. De casa em casa. Entrega uma cesta aqui, dessa que tá se estragando lá. Casa em casa, o povo ficou alegre. Na outra semana eu ia para outra rua. Tal, e zerei, ficou sem nada. Acabou, quer dizer, às vezes é aquela notícia, surgiu uma história e ninguém quer mudar ela. Entendeu? Então a gente tinha que ter. Eu não fiz isso antes de consultar o comandante do batalhão, mas ele disse: não, eu não dei essa ordem. E foi passando de um para o outro que não poderia mexer e estava lá. E estava lá, já ia com 5 metros de altura. Já ia terminar, chegar no teto. Ia perder, né? Também, perdendo. Que material desse. Então foram atividades, né? E aí eu fiquei lá, Arlan, como eu te disse, eu fui no mês de março de 91 e fiquei até setembro, lá em Santana de Ipanema. Vindo de 15 dias em casa, tá? Às vezes vinha de 20 em 20, dependia. Quando foi em setembro que eu retornei, terminou a operação, eu retorno. Na última semana eu não conhecia, eu ficava em Santana, né? Não conhecia a cidade do Sertão. Quando foi na última semana, eu cheguei pro Tenente Valdécio, que era o comandante. Digo: tenente, eu tô aqui há 6 meses, não conheço nenhuma cidade aqui vizinha. Fico só em Santana, que é a minha base. E eu queria, nessa última Santana, o mês de semana da operação, se o senhor autorizava que eu fizesse parte de uma equipe, eu conhecer a cidade. Aí ele disse: tá autorizado, sem problema, deixa tudo arrumado aí. Aí eu passei uma semana, entreguei cesta em
Canapi, Inhapi, Água Mata Branca, Grande, Pariconha, Delmiro, Olho d'Água do Casado, Poço das Trincheiras e Pão de Açúcar. Terminei em Pão de Açúcar. Quando chegou em Pão de Açúcar, foi numa sexta-feira, o último dia da operação. De lá a gente retornou. Tomamos um banho no Rio São Francisco, né? Porque ninguém é de ferro. De manhã. Lá em Pão de Açúcar. Em Pão de Açúcar, antes de ir embora, tinha acabado a operação. Deixei a viatura. Vamos ali, todo mundo tomar um banho aqui na Conheci também. São Francisco. Aí tomamos um banho ali rapidinho. Não houve bebida, ninguém bebeu, porque a gente estava em operação. Viatura, Maceió. Aí terminou. Quando eu cheguei em 59, não passou mais do que uma semana. Por coincidência, uma semana no máximo depois, chegou o pagamento, que a gente tinha entrado com ação, né, para receber da indenização, recebemos, e aí demos baixa definitiva. Liberado. Até hoje, mas tenho um maior orgulho de ter servido do Exército, né? Uma escola da vida, muitas alegrias, decepções poucas, uma ou outra, mas faz parte da vida. Faz parte. Na vida nossa a gente tem isso, certo? Mas uma história de vida, um ensinamento. Eu digo sempre o seguinte: todo jovem deveria ter passado pelo Exército, sem nenhuma dúvida, certo? Principalmente aqueles que querem, que não vão porque não tiveram oportunidade e tal, porque você aprende muito. Tem gente fui pro Exército, passei um ano perdido. Ao contrário, totalmente o contrário. Eu até contei outro dia aqui, o camarada no grupo, né, ele falou: rapaz, eu passei 7 anos no Exército, não aprendi nada. Eu disse, não aprendi. Você dizer que passou 7 anos no Exército e não aprendeu nada, meu amigo, isso não existe. Isso não existe, cara. Ele, não, é porque a gente não teve oportunidade. Não, rapaz. Pode não ter tido oportunidades, mas dizer que não aprendeu, não tem como você. Né? A camaradagem, a hierarquia, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, o patriotismo, aos mais velhos. Exatamente. Certo? As mulheres, as crianças. A gente vê tudo isso lá, o respeito que precisa ter, o cuidado que precisa ter com cada um. E não tenho dúvida que 99% sai com alguns. Um ou outro talvez não. Eu tenho um colega que se viu em 82, um soldado. Ele passou quase o ano todo preso. Ele passou o ano quase todo preso. Ele não vou dizer o dono dele aqui não, mas ele hoje continua amigo nosso. E ele, quando saiu do Exército, hoje ele é advogado. Olha só. Gente finíssima, um cara. E há uns anos atrás eu me encontrei com ele aqui em Maceió no restaurante e almoçamos junto. E ele, rapaz, a gente via pouco você que só vivia preso. Dava uma alteração, chegava a 30 dias, aí saía outra alteração. Ele disse: Mazzoni, eu vou te dizer o que é que acontecia. Eu hoje, se eu soubesse o que era que o Exército queria comigo, eu não tinha feito aquilo não, rapaz. O que acontecia é o seguinte: eu achava que os oficiais e os sargentos estavam sacaneando comigo. Aí eu sacaneava também. Dava um troco, dava alteração, tal. Todo tipo, porque eu achava que os caras estavam sacaneando e hoje é que eu entendo que o Exército estava me educando. Né? Estava me ensinando como é que eu devia fazer. Hoje, ele é um advogado, gente boa, tranquilo, um cara excelente. Mas ele disse: eu passei o ano quase todo preso. Por conta das alterações e por quê? Porque ele não entendia o que era que o Exército estava fazendo com ele, que era, né? Então são exemplos que a gente vê aí na vida toda, né? E é isso, pessoal, essas histórias aqui, né, que a gente começa a relembrar, né, Sargento? É muito gratificante a gente relembrar os momentos que nós passamos, né? No 59 ou em outro batalhão, que foi de outro batalhão, como nós tivemos aqui outros militares que passaram para 59, mas militares de escola, como a gente fala, né? Que serviram em outras unidades, né? E para você, pessoal, aproveita o momento, segue a gente lá nas nossas redes sociais, se inscreve lá, deixa o seu like, comenta e compartilha bastante. A nossos patrocinadores, forte abraço. Nosso amigo Van Autopeças, forte abraço, meu amigo Martins, meu amigo Aldo Bonde. Aldo Bonde é que tem a empresa lá e faz conserto de carros também e tudo mais. Aldo Bonde foi um grande capitão da primeira companhia, saiu general depois, conheci ele na primeira companhia, um galegão, gente muito boa, um grande comandante. Então esse Aldo é Sargento Aldo, ele foi Cabo Velho também, né, muitos anos, saiu Sargento QE, amigão nosso também, e nos ajuda aqui, nos patrocina também. E é isso, gente, estamos aqui com o nosso amigo, na época, né, Sargento Mazzoni, né, Sargento Áureo Mazzoni, né, seu nome? Áureo Mazzoni Teixeira de Vasconcelos, que hoje estou em Champreta, né? Eu até falei ontem com o Adelino, com o capitão Adelino,
E eu falei o nome do senhor, ele falou, e falou o nome do senhor completo, né? Áureo Mazzoni, tal. É exatamente esse mesmo, né? E hoje, sargento, qual a sua atividade hoje? Depois que o senhor saiu, aliás, depois que o senhor saiu do Exército, quais foram as atividades que o senhor desenvolveu e está desenvolvendo? Eu falei agora há pouco que eu saí do Exército em setembro de 91 e eu nasci em Champreta, meus pais, meus avós eram de lá, meus pais de lá, minha família toda. E eu nunca deixei de ir a Champreta, mesmo na época do Exército, né? Como estudante, final de semana eu estava lá, do Exército eu também estava lá, enfim. E aí, chega 91, eu saí do Exército. Quando foi em 92, um ano seguinte, ia ter eleição lá na cidade, em Champreta, de prefeito e vereador. E as pessoas, rapaz, por que você não se candidata a vereador? Alguns parentes, alguns amigos e tal. Eu digo, rapaz, eu passei tanto tempo fora. Você nunca deixou de estar aqui um final de semana, rapaz. E era realmente. E resultado, eu me candidatei a vereador em 92, lá em Champreta, e fui o vereador mais votado naquela oportunidade. Fui eleito. E aí fiquei os 4 anos, fui secretário da Câmara, depois fui presidente da Câmara em 95, 96. Depois fui reeleito mais 3 vezes. Na segunda eleição eu novamente fui o mais votado da cidade. Em 2000 fui terceiro mandato. Foi quando eu, a partir ali de 2000, 99, 2000, eu fui para a União dos Vereadores de Alagoas, a UVEAL. Fui secretário da União dos Vereadores de Alagoas por 4 anos e fui presidente de 2001 a 2005, em 2 mandatos. 2 anos o mandato, depois fui reeleito. Na minha reeleição eu fui por unanimidade, eleito, não houve nem adversário no Estado, por conta de todo o trabalho que nós tínhamos feito, né, de decência, de respeito aos vereadores, de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no Exército. De respeito, correção, honestidade, seriedade. Conduzimos nossa vida toda assim. E aí em 2008 eu saí, depois de 16 anos, eu deixei de ser vereador. De lá para cá eu já exerci a função de secretário de esporte lá na cidade. Fui vice-prefeito do município no mandato anterior. E hoje eu estou como secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do município, que é a nossa Princesa dos Montes. Por que Champreta? Qual a história de Champreta aí, para quem não conhece, né? Por que Champreta é a Princesa dos Montes? Princesa porque é filha da Viçosa. A Viçosa é a mãe e a rainha, e Champreta é a princesa. E dos montes, porque para chegar em Champreta você tem que subir muitas serras, né? Elevações, montes. Nós temos lá, estamos desenvolvendo um trabalho na área de turismo, porque quando o prefeito me convidou, 2 anos atrás, eu disse a ele, rapaz, vamos desenvolver o turismo aqui em Champreta, a gente tem potencial para isso, a gente tem uma altura. O segundo ponto mais alto do estado de Alagoas está em Champreta, que é a Serra Lisa. Estive lá ontem com um grupo de estudantes daqui de Maceió. Foram para lá da escola Espaço Saber. Ontem chegaram de manhã, passei o dia com eles na cidade, no município, visitando, e eles adoraram lá a Serra Lisa. Fomos para o Jundiá, que é uma casa ainda que tem, foi da época da escravidão, uma casa colonial de 1870. Passamos na braçadeira, que são 2 árvores que nasceram em raízes diferentes e em cima elas se juntam e formam uma só. A braçadeira, fomos a Serra Lisa, a cidade, a Praça Prado de Cício, lá na nossa fazenda, que eu transformei, a fazenda que foi de meu avô, do meu pai, que hoje eu moro, Fazenda Santo Isidro, eu transformei em uma pousada, que é uma fazenda com muitos quartos, e a cidade não tinha onde hospedar ninguém, e eu recebi um grupo, 2 anos atrás, de 27 pessoas, e a pousada na cidade só tinha capacidade de 13. E eu digo, eu vou botar esse povo aonde? Como? Aí o prefeito aperreou, aí eu digo, o jeito é botar na minha casa. Se fosse militar, tinha um jeito, né? Fazer um campo, né? Fazer um acampamento. Lá, e eu botei lá em casa, deu certo. Eu recebo já hoje turistas. Há 15 dias atrás, 15 não, 3 semanas atrás, Arlan, eu recebi lá em Champreta, nosso município recebeu um grupo de turistas de vários estados do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Bahia, e um casal alemão, um casal francês e um argentino. Ficaram lá em Champreta 3 dias a ver trilhas, folclore, cultura, fazer trilha em mata, vir a Serra Lisa, enfim. Nós estamos despertando para isso. E eu quero dar minha contribuição também para quê? Porque você gera renda. Exatamente. Quando eu recebo na cidade turistas, eles deixam recurso lá, certo? Passaram 3 dias.
aí compra na padaria. Eu comprei todo o material para eles no comércio da cidade, local, tudo lá. Né? Abastecer o ônibus. Enfim, gera renda para as pessoas, né? Certeza, você contrata gente para pousada, gente para fazer comida, tal. Então é um movimento. A cidade vai crescendo, né? Vai crescendo e a gente tô fazendo esse trabalho lá, repito, com o prefeito Maurício Holanda. Nós somos a secretaria, SETMAC, Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Hoje mesmo, de manhã, eu tive até agora 13h uma reunião com todos os secretários de meio ambiente de Alagoas, de todos os municípios. Acabou agora 1h, e tratamos lá vários assuntos referentes a meio ambiente e o combate à dengue, também que está se alastrando astronomicamente. E casos aí em relação ao ano passado, 200% de aumento no mesmo período desse ano, no ano passado. Então, uma coisa alarmante. Graças a Deus, nosso município de Champreta não tem nenhum caso, nem de suspeita, nem de nada, tá? Mas fazemos esse trabalho lá. Convido vocês para irem lá, Champreta, certo? Os nossos colegas do Exército que estão me ouvindo, que já estiveram lá, retornem. Quem não foi ainda, vá para lá. E, só complementando, falando na Serra Lisa, no ano de 86, o sargento já estava no terceiro ano, eu fiz uma competição lá de orientação. Eu montei a pista, porque eu fazia parte da equipe de orientação do batalhão. Sim. Eu, Ferreira, Sargento Ferreira, um abraço, Ferreira. Humberto, lá de Anadia, nosso grande amigo. Capitão Jaburandi, era membro da equipe, e tinha mais alguém. E aí eu fiz uma pista em Champreta, eu levei só sargentos. E sabe onde foi o prisma? O último prisma, o final, em cima na Serra Lisa, a 850 metros de altitude. Caramba. Teve gente que não subiu, teve gente que se enganchou, que desistiu, que se perdeu. Mas o campeão foi o Menezes. Sargento Menezes, que hoje está na África, né? Sargento Menezes. Menezes, um grande abraço, Menezes. Foi ele que ganhou. Eu não competi, claro, eu montei a pista, né? Mas foram Diniz, Valmir, Pascoal, Menezes, Humberto, Ferreira. O senhor ficou só de longe, só acompanhando lá, os camaradas se perderam. Montei os prismas, botei a equipe pra... Mas foi uma festa. Pra quebrar também, né? Foram 2 anos, acho que 85 e 86. Um ano de cada período. Pois é, sargento. Olha só como é importante esse podcast, né? Você vê, a gente contou toda a história da época do senhor no quartel e também contou toda a história de Champreta, que muita gente não conhece. Eu também não conheço a cidade, já passei por lá. Mas é importante, a importância, né, da gente colocar nas redes sociais, né, divulgar. Com certeza já é bem divulgado e é mais uma oportunidade de divulgar o seu trabalho, né, o trabalho de toda a equipe que o senhor tem, né, para divulgar a cidade, né, de Champreta, os atrativos que tem a cidade, como o senhor falou, para que gere renda, né, gere empregos lá na cidade e que a cidade vá crescendo de pouquinho e sempre, né? Sem dúvida nenhuma. Quando o prefeito me chamou, eu disse, prefeito, é o seguinte, eu vou para o turismo, mas a gente precisa apresentar coisa ao turista, o que é cidade limpa. Você chega na cidade, você não vê um lixo acumulado ali. Isso é uma coisa incrível, as pessoas se educaram para isso. Todas as praças da cidade ele reformou. E eu entro com arborização. Agora mesmo tá terminando a Praça Padre Cícero, que é uma praça que vai ficar uma das mais bonitas da região. Tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Champreta, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Padre Cícero, padroeiro do Nordeste. 5 metros cada uma. Num mirante que vê a cidade toda. Ainda estão terminando a praça, mas eu já estou programando. Sexta-feira agora eu vou levar já um técnico em arborização, porque a praça é muito grande, para a gente trabalhar a arborização. Porque você chega numa cidade, a cidade toda limpinha, as praças bonitas, arborizadas, iluminadas. Colocou LED na cidade, muito bonito, lâmpadas, mais atrativo, né? Mais atrativo, as ruas toda calçada. Não tem casa de taipa, que ele está acabando as casas de taipa, derrubando, fazendo tudo de alvenaria. Então, os postos de saúde, fez um mini hospital. Então as pessoas chegam e olham, rapaz, como tá, o negócio aqui tá bonitinho. Então, não só para o público que vive em Champreta se vir bem, mas aquele que está de visita, de passagem ou em hospedagem lá, também se sentir bem, né, na cidade. Por isso que Champreta é cognominada a Princesa dos Montes, né? Tá lá nas alturas e muito. A terra, que eu quero aqui relembrar, a terra do professor Pedro Teixeira, folclorista, teatrólogo, diácono, um homem que levou a cultura, levou a educação de Champreta para fora, representou Alagoas muito bem no Brasil inteiro. Por coincidência, é meu tio, irmão da minha mãe, mais velho, né? Minha mãe é viva, tem 92 anos.
mas meu tio Pedro faleceu em 2000. E a terra do Caravéia. O cantor, poeta, né? Nosso amigo. Inclusive agora no mês de março, completou 20 anos da morte dele. E houve uma grande cavalgada lá em Champreta, feita, organizada pelas filhas dele. E me procuraram para a cavalgada sair da nossa fazenda. Então eu recebi vaqueiros de cavalgada de Nordeste da Bahia, de Sergipe, Alagoas, de vários lugares do estado, de Pernambuco. Foram 700 cavalos na fazenda, uma estrutura que eu tive que montar e organizado. Eu nunca tinha feito num tamanho desse tamanho, mas graças a Deus foi tudo bem, tudo organizado. Depois saímos em direção à cidade. Hoje o Caravéia é uma pessoa que representa muito bem o nosso município. Faleceu, mas tivemos uma amizade muito boa em vida. E ele fez uma música, para você ver, professor Pedro Teixeira, um ícone da cultura de Champreta, foi o autor do hino da cidade, Caravéia, um grande poeta e compositor. Fez uma música em homenagem a Champreta, Princesa dos Montes, o nome da música. É o segundo hino de Champreta. Se você chegar em Champreta, todo mundo sabe cantar a música. Todos sabem. Princesa dos Montes de Caravéia, todos. Minha querida Champreta, meu doce pedaço de chão, eu vou caminhando e levando você dentro do coração. E aí prossegue, né? A música. Isso aí vai ficar eternamente. Eternizou-se. Eternamente, certo? É verdade. E agora nós estamos preparando lá, a prefeitura está fazendo um novo portal de entrada da cidade. Um novo portal. E nesse portal vai ter de um lado, em alto relevo, a foto do professor Pedro Teixeira. E do outro lado vai ter a foto de Caravéia em alto relevo, que um artista vai uma fazer, grande homenagem, né? Uma grande homenagem, para você chegar na cidade e tá lá. Cada um conversa da estrofe do hino oficial e o outro com o hino, segundo o hino, que é a Princesa dos Montes. Exatamente. É uma satisfação ter, né, escutado a sua história aqui de Exército, a história da cidade de Champreta também, né? Para ficar gravada aí. E nós queremos agradecer de coração a sua participação e no final aqui, das considerações finais, o que é que o senhor tem a dizer sobre o nosso podcast? O que por que valeu a pena estar aqui no nosso podcast hoje? Valeu a pena porque vocês fazem um trabalho que reconhece o valor que o militar teve no tempo que estava no Exército. Reconhece e dá a oportunidade que ele venha aqui e transmita para os companheiros e para a sociedade civil como um todo a experiência que nós tivemos lá. Parabéns, Leônio, parabéns, Arlan, todos que fazem podcast Fala Veterano, a todos que passaram por aqui e que aqueles que não passaram, que foram convidados, ou quando forem convidados, venham. É o momento. Está aberto. A gente fica conversando aqui e de repente a gente já viu que dá 1h30, 2 horas de conversa e parece que a gente começou faz 10 minutos. É verdade. Por quê? Porque a gente está transmitindo aquilo que a gente sente no coração, que a gente viveu, certo? Então, dá oportunidade, repito, a que nós possamos transmitir a experiência valiosa de vida que nós tivemos na época do Exército. Ou você passou 2 anos, ou 1, ou 10, ou 20, ou 30, todo mundo tem a sua história para contar. E ninguém jamais vai esquecer o tempo que passou lá. Então, deixa um abraço a vocês, deixa um abraço agora a todos os veteranos dos 59, os que estão na ativa ainda hoje, do Exército Brasileiro principalmente, mas todos fazem as Forças Armadas. Dizer que o Brasil precisa de patriotismo, o Brasil precisa de amor à sua terra, o Brasil precisa de quem tenha vocação para defender a nossa nação, nosso país, com honestidade, com seriedade, com dedicação, com respeito às crianças, aos idosos, às mulheres, aos mais velhos, à nossa família principalmente. Então, eu sou árduo, devoto e defensor de Deus, pátria, família e liberdade. Essas são aquelas prerrogativas que a gente aprendeu, que a gente na família e aprimoramos no Exército, né? Quem tinha, aprimorou lá no Exército. Quem não tinha, aprendeu no Exército. Exatamente. Entendeu? Certo? Então, deixo um grande abraço para todos. Muito obrigado, Arlan. Parabéns pela festa. Eu digo uma festa de nos receber nesse momento aqui com você
e o Leônio e todos daqui a pouco quando estarão nos assistindo. E a gente não tinha tanto contato assim, né? Contato mais pelo WhatsApp no grupo, né? Mas para mim é uma satisfação mesmo. E a você, camarada veterano que está na ativa ainda, se quiser participar é só agendar conosco aqui, comigo, com o Leônio, e vem para cá contar a sua história também. Vem para cá que, como o sargento falou aqui, o tempo passa que a gente nem percebe, né? Exatamente. Mas é muito gratificante. E a você que não nos segue ainda, entra lá nos nos aplicativos lá, segue a gente, compartilha, comenta, deixa o seu like, compartilha bastante, porque a gente precisa também aumentar o nosso número de seguidores. E pouco a pouco a gente vai chegando lá, tá ok? É uma grande satisfação. Mandar um abraço aqui para meu amigo Van Autopeças, né? Que é um dos nossos patrocinadores, o Aldo, né, da Aldo Bonde, o nosso amigo Capitão Adelino, que é do sítio Riachão de Pernambuco. Forte abraço, minha gente. Gratidão mais uma vez. Deus nos abençoe. Sou muito grato a Deus por esse momento, né? A gente sempre fala. E muito obrigado, sargento Mazzoni. Mais uma vez, gratidão mesmo. Valeu? Bom, amiga. É isso aí. Braço forte, bom amiga. Bom amiga. Valeu. Abraço.